E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo dos figos. E disse Jesus, falando a essa figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Só até aí. Amém? Pode secar. Glória a Deus. Sabe, hoje nós tivemos aqui pela manhã, nós tivemos um ensino abençoado. Quem esteve aqui pela manhã sabe que muitas coisas foram aprendidas aqui. E eu quero enfatizar algo a respeito do que foi falado, mas antes eu quero dizer aqui a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo com as pessoas nos dias de hoje. E a sociedade, ela está envolvida de uma maneira tão esmagadora com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, que elas estão perdendo foco, elas estão perdendo, na verdade, o sentido da espinha dorsal do cristianismo. Nós estamos passando por momentos de uma certa loucura, em que as pessoas levantam de manhã e vão para o seu trabalho, e ali elas trabalham e já estão ali naquele passo, né, fazendo o seu serviço, já pensando como vai ser o outro dia, que hora que ele vai ter que levantar, que hora que vai dar para ele parar, o que ele tem que fazer para que o chefe não venha aborrecer a ele, quantas horas ele tem que levantar. Está envolvido de uma maneira tão forte no seu dia a dia, que as pessoas têm esquecido de uma coisa que é crucial na minha vida e na sua. Muitas pessoas que estão aí fora, eu digo aqueles que não professam a fé cristã, mas eu não digo apenas eles, eu digo também aqueles que estão dentro de uma igreja. Aqueles que estão dentro de uma igreja ao ponto de estarem tão envolvidos com as coisas dessa vida, que às vezes eles esquecem que Jesus disse que um dia ele voltaria. Às vezes esquecem que Jesus ele falou para que nós ficássemos vigilantes. E às vezes esquecem que o Mestre ele disse para que nós viéssemos plantar bons frutos, para que nós pudéssemos colher. Hoje pela manhã eu estava aqui falando a respeito de frutos, a respeito de semear, a respeito de trabalhar na obra do Senhor, a respeito da gente se dedicar. O apóstolo Paulo ele disse que a igreja do Senhor Jesus ela é um corpo, e nesse corpo há vários membros. E nesse membro, como nós sabemos, a cabeça, o braço, a orelha, a boca, todos esses membros, cada um tem uma função. E a partir
partir do momento que você sair daqui para um lugar e você está com as suas duas pernas e os seus dois braços, sua cabeça, e quando chegar num certo lugar, uma das suas pernas parar de funcionar, a coisa vai ficar complicada para você. Se uma das suas pernas simplesmente chegar para a outra e falar, perna esquerda, eu não vou mais te ajudar, eu vou parar por aqui, você vai ter que fazer o seu trabalho e o meu trabalho. E nós sabemos que a pessoa vai andar cocheando, a pessoa vai mancar, a pessoa vai pular, ela vai ter dificuldade. E nós sabemos também que Jesus, ele deixou vários ensinamentos, não só os apóstolos, mas os apóstolos eles enfatizam mais ainda essa importância de nós estarmos unidos em um só propósito, de nós estarmos unidos em amor, estarmos unidos em caridade, estarmos unidos em um só interesse, que é fazer com que a igreja do Senhor Jesus, não a minha congregação, o pastor fulano de tal, ciclano, mas a igreja do Senhor Jesus venha fazer algo na terra que seja aquilo que Ele mandou, que é ser sal no meio do que está podre, luz no meio das trevas, ganhar almas que estão no esgoto dessa vida. Aqui dentro, as pessoas que estão aqui dentro trabalhando, que são chamadas para trabalhar dentro do ministério. Nós temos a necessidade de trabalhar com organização, para que as pessoas que vêm de fora, para que elas se sintam bem no nosso meio. Nós precisamos ganhar almas lá fora, mas também temos que saber ganhar almas dentro da igreja. Temos que saber receber as pessoas, temos que saber como tratar as pessoas, temos que saber várias coisas a respeito desse corpo, que cada um tem uma função a fazer. Jesus ele ensinou na parábola dos talentos, e você conhece muito bem, você que não conhece, eu não vou ler porque ele é comprida, mas ele disse que a uma ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2, aliás, a outra ele deu 3 e a outra ele deu 1. E ele disse assim, deu a cada um conforme a sua capacidade, ou seja, ele não chama ninguém para não fazer nada. Conforme a sua capacidade, por menor que você seja, por menos experiente que você seja e eu possa ser, Ele não nos dá nada além das nossas forças. Todas as coisas que são feitas na casa do Senhor é para a honra e a glória dEle. E nós ficamos às vezes empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga uma coisa que não dá para empurrar, uma coisa que nós temos uma necessidade desesperadora de fazer logo. Aqui ele chegou nessa figueira, estava com fome, e ele chegou e colocou as suas mãos diante ali, em meio aos seus galhos, em meio às suas folhas, procurando algum figo, e ele não encontrou. E ele amaldiçoou essa figueira. E ele disse, ninguém coma fruto de ti. Jamais ninguém comerá fruto de ti. Sabe, isso é uma coisa que é muito séria. Isso é uma coisa que é problemática, porque nós precisamos dar um interesse e um valor especial a isso que Jesus está falando. O que ele está querendo dizer aqui, com esse episódio, onde os apóstolos voltaram, quando Jesus aqui, entre esses versículos que eu li, ele foi até o templo em Jerusalém. Quando chegou lá, viu as pessoas no templo, os vendilhões, os campistas, as pessoas fazendo negócio, vendendo pão, vendendo cabrito, vendendo ovelha, vendendo animal a ser sacrificado. E aquilo ali irou o coração de Jesus, e ele fez ali todo aquele processo, ele expulsou as pessoas, ele fez uma zorrada de corda, ele chicoteou aquelas gaiolas e derrubou aquelas mesas daqueles cambistas, e depois eles voltaram para a cidade. E quando eles saíram da cidade voltando para outras, passaram lá e os apóstolos, mestre, a figueira secou desde a raiz. Ou seja, a partir do momento que Jesus amaldiçoou, ela já começou a morrer. A partir do momento que ele liberou aquela palavra, o processo de
Jesus, ele diz que um certo homem, ele chegou até uma figueira. Olha só como ele trata a figueira. Ele chegou até uma figueira e viu que ela não estava dando frutos. E ele falou: corte e lance ao fogo. Aí o seu servo disse assim: mestre, não lance agora, deixe que eu cave mais uma vez, esterque e adube, para que logo à frente ela venha dar frutos. E ele deixou, ele falou: muito bem, esterque, cave, mas quando eu voltar, se não tiver fruto, eu vou mandar cortar e lançar ao fogo. E nós sabemos que isso não são histórias, não são contos de fada, nem história para a criança dormir. Isso são histórias que relatam e que retratam e que personificam fatos espirituais. E aqui nessa ocasião, o que ele quer nos ensinar? Não era dentro dos frutos, se aquela figueira tivesse boca e ela pudesse falar, na hora que ela sentisse a mão de Jesus entrando entre os galhos dela, ela ia falar: mestre, não é a hora. Volta daqui a alguns meses, eu ainda não dei frutos, eu ainda não estou pronto para te dar frutos. Volte talvez a semana que vem, já tem algumas flores aqui, talvez algum fruto venha nascer, venha brotar algum fruto, mas hoje eu não tenho nada para te dar. Mas ele não quis saber. Ele não quis saber se tinha ou não tinha fruto. Sabe, os apóstolos devem ter pensado na hora que ele amaldiçoou aquela figueira: não, ele deve estar com fome, o sol está quente, deve estar nervoso. Foi só, daqui a pouco a gente chega lá em Jerusalém, faz um lanche e essa fome passa. Mas não, quando eles voltaram, ela estava seca desde a raiz. E Jesus está querendo nos ensinar é que nós temos que estar plantando o tempo inteiro, temos que estar dando frutos, temos que parar de andar com passos vacilantes, temos que parar de pensar que podemos empurrar com a barriga e chegar na frente do trono dele e inventar uma história esfarrapada. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? Vou falar uma coisa para você aqui agora, que é o que ele está querendo dizer. Porque não é o tempo da colheita. Mas se acontecer da gente morrer amanhã, não é o tempo da colheita, não está na hora do arrebatamento da igreja, não está no momento mas se encerrar amanhã a época da gente dar frutos. Se encerrar amanhã a hora da gente fazer algo para Jesus. Às vezes nós que estamos desviados, temos a oportunidade de voltar, temos a oportunidade de tomar o arado novamente, temos a oportunidade de pegar de novo o cajado que jogamos fora, temos a oportunidade novamente de fazer acontecer o que não fazíamos antes. E os que não têm oportunidade, os que ficam brincando, às vezes dentro de uma igreja, da hora de vir para a igreja, ainda está fazendo coisas que são agradáveis à carne. Da hora de vir para a igreja, ainda está pensando em tomar um banho para poder chegar aqui na igreja. Às vezes a pessoa para pensar muito e age pouco. E Jesus, ele vai enviar a mão entre os galhos da minha vida e da sua vida, procurando frutos. E ele quer encontrar esses frutos. Nós precisamos dar frutos antes que seja tarde demais. Em Apocalipse 22, verso 19, se eu não me engano, e 20, diz o seguinte: o meu galardão está comigo. Ele diz: o meu galardão, o galardão é dele, e eu darei cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus, ela diz que a fé sem as obras, ela é uma fé morta. Acreditar apenas não é o suficiente. Acreditar, até os demônios tremem e estremecem diante desse fato. Nós temos que fazer. Nós temos que abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós não venhamos
ser enganados, realmente fazer com que Deus venha se alegrar. Deus, ele tem promessa na sua vida. Sabe, nós devemos entender uma coisa. Nós devemos entender que as promessas de Deus na nossa vida, elas não são incondicionais. Algumas são. A gente tem que discernir entre uma promessa, entre uma situação e outra. Não são incondicionais ao ponto de ele te prometer algo que ele vai fazer. Veja bem o que eu estou dizendo, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender e para voltar atrás numa promessa que ele faz. Mas você pode tirar. Você pode fazer com que não se cumpra na sua vida. O problema aqui é que as pessoas pensam que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai cumprir, de uma maneira ou de outra ele vai cumprir. Será, meu irmão? Será que ele vai cumprir? Ele cumpriu na vida de Saul. Ele disse que não haverá mais descendentes, não faltará descendentes teu no teu trono. E aí? Saul foi o único. Nem o descendente dele chegou perto do trono. O único que chegou, se eu não me engano, foi... Eu esqueço o nome do abençoado filho dele, foi por poucos dias. Então, é complicado, irmão. Uma promessa de reinar. Aí veio a rebeldia, veio a desobediência, veio o descaso. Veio um descaso que ele pensou que estava aperfeiçoando uma ordem de Deus. Deus mandou ir lá e matar todo mundo. Até formiga se achasse no caminho era para matar. Ele trouxe um monte de vaca, um monte de bois e de ovelhas, e ainda trouxe o rei amarrado em cima de um cavalo. Samuel disse: o que tu está fazendo? Pelo amor de Deus, o que tu veio fazer? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu só estou aperfeiçoando o povo. Então o que a gente pode ter? O que a gente pode pensar? Esaú, ele tinha a promessa. Aliás, Jacó, ele tinha a promessa. Esaú era primogênito. O que ele fez? Ele vendeu a sua primogenitura, apesar de Jacó ter a promessa. Ou seja, as promessas de Deus na nossa vida, tem algumas que são com condições. Vou fazer de ti um grande varão, um levita na minha casa. Se ele falar desse jeito, ele vai fazer dele. Aí você pode ter certeza. Porque ele está dizendo: eu vou fazer de ti. Quando ele chegou em Pedro e disse, Pedro disse para ele: olha, mestre, não perde seu tempo comigo, eu estou vendo que tu é um homem de Deus. Não perca seu tempo comigo, eu vou como no preço do peixe na feira, eu chico palavrão. Sabe, sou um homem santo, não perde seu tempo comigo, eu sou um pecador. Ele falou: Pedro, eu vou fazer de ti pescador de homens. Agora, quando ele te prometer uma casa, um carro, coisas materiais, ele está fazendo isso para motivar você a fazer a vontade dele. Se você começar a dar nó certo, você está na igreja, ele te promete um carro, você vai para o mundo se prostituir. Rapaz, eu creio firmemente que não vai se cumprir. Então são coisas como essa. A salvação, ele veio, morreu numa cruz para morrer por você. Mas ele não morreu numa cruz para nos dar a salvação da salvação. Morrer está todo mundo salvo. Não, ele nos deu a possibilidade da salvação. Foi a possibilidade. Existem critérios, existem coisas que nós devemos fazer para alcançar. Não é porque eu e você estamos numa igreja, dependendo da maneira que nós estamos caminhando, dentro de uma congregação, saindo da nossa casa, indo para uma igreja, colocando uma Bíblia debaixo do braço, que nós estamos caminhando pelo caminho estreito, não. Nós devemos verdadeiramente discernir as coisas. Jesus aqui, ele está dizendo que ele vai vir
procurar frutos na minha vida e na sua. Vai chegar uma hora que ele vai vir e não tem como você, que não tem feito nada, ou eu, se não estivesse fazendo nada, olhar nos olhos dele, não conseguiria. O que é que eu vou inventar? Eu posso inventar uma desculpa para minha pastora, para você, que não sabe meus pensamentos, não sabe de nada, não sabe se eu estou mentindo, não sabe se eu estou falando a verdade. Mas como é que eu posso inventar uma desculpa para aquele que tem os olhos que ardem como chamas de fogo, olhando para dentro da minha alma? O que eu vou fazer? Isso é uma coisa muito séria. Nós temos promessas. Eu tenho promessas maravilhosas. Minha família tem promessas. Todos nós aqui temos promessas de prosperidade, promessas de projeção na vida espiritual, cantores, pastores, bispos, reverendos. Sabe, mas se a gente ficar parado, as coisas não vão acontecer. Eu sou prova viva disso. Eu não era para ser, sabe, as coisas são como Deus quer. Mas eu consegui atrasar em algumas coisas do meu ministério. Eu creio que se eu estivesse caminhando desde o começo, desde quando eu me converti há 6 anos atrás, como eu estou caminhando de 2 anos para cá, se eu tivesse 3 anos atrás caminhando da forma que eu estou caminhando hoje, perseverando, orando, fazendo a vontade de Deus, eu creio firmemente que eu já estava mais à frente. Mas a gente às vezes aprende com as pancadas dessa vida por 2 motivos. Porque às vezes não tem quem ensina. E esse foi um dos motivos. Não teve quem me ensinava da forma que eu estou ensinando a você. Não tinha mesmo. Infelizmente eu passei por ministérios que eles só falavam de dinheiro, eles só falavam de bênçãos, só falavam de votos, de ofertas, e aquilo foi entrando no meu coração. E quando eu acordei para a vida espiritual, eu já tinha 3 anos, para cima e para baixo nas igrejas. Eu não renunciava a nada. Ninguém falava para mim que Deus não gostava disso nem daquilo. Eu só ouvia dizer que Deus abençoava, que Deus era amor, que Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Só isso que eu ouvia. Mas também tem aqueles que não se projetam, que não alcançam logo. Não é porque não tem quem ensine, é porque são teimosos. Não deixem que a palavra de Deus entre de fato no coração deles. A palavra de Deus, ela tem poder para curar. Ela tem poder para salvar. Ela tem poder para libertar. João 8,32. A verdade, ela liberta. Quando nós damos lugar para a palavra do Senhor, ela move coisas que as mãos humanas não movem. Jesus, ele está dizendo que a partir do momento que nós pedimos alguma coisa, falarmos alguma coisa, crendo em nosso coração sem duvidar, aquilo será feito. Aquilo que falarmos se fará. Por que ele colocou em alguns instantes, em algumas ocasiões, você deve ter visto e lido e assistido também filmes, que quando acontecia um milagre, uma libertação, uma cura, Jesus ele sempre falava, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas por que aqui ele usou um monte? Se você falar para esse monte, para ele sair daqui e lança-te no mar, não depende da fé do monte para que ele se lance no mar. Depende da sua fé. Às vezes nós temos uma maneira de pegar, uma mania. Tem pessoas que pegam essas palavras de Jesus, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E às vezes olha para aquela pessoa e não acontece nada. Pastor, por que fulano recebeu e eu não? Aí vai a sua fé. É fácil, né? Mas para ele falar para um monte, sair de um lugar e ir para outro, aí depende da nossa fé.
E depende mais do que a nossa fé. Depende da nossa postura diante de Deus. Depende da intimidade que nós temos com Ele. Depende do relacionamento que eu e você temos com Ele. Porque muitas vezes a pessoa que nós formos orar por ela, a fé dela é às vezes maior do que a nossa. E ela não recebe uma cura, porque às vezes eu ou você não estamos na posição de pôr as mãos sobre aquela pessoa. Nós devemos pensar várias coisas, não simplesmente pegar um versículo, um texto, ler ele do jeito que você entendeu ali e acabou. Não, nós devemos pedir discernimento a Deus. Porque Ele está dizendo aqui com todas as letras, que a partir da hora que eu e você, com a nossa fé, demos uma ordem para aquele câncer sair daquela pessoa, demos uma ordem para que aquele câncer que está lá naquela pessoa, lá naquele hospital, que nós venhamos a dizer: Senhor, não precisa de ir lá, daqui eu estou te pedindo, lance uma palavra naquele lugar e tira aquela doença daquela pessoa. Ele vai fazer. Ele pode fazer coisas que eu e você jamais imaginamos, coisas que são sobrenaturais, coisas que maravilhosas demais para nós não são nada para Ele. Mas nós devemos entender que a nossa fé, ela tem que estar mesclada com as nossas obras. Ela tem que estar com um liquidificador espiritual misturado à fé, junto com a postura, junto com o relacionamento, junto com o compromisso, junto com todas as coisas que envolvem o reino dos céus. Nós temos uma promessa. E essa promessa, ela fala do reino dos céus. Nós precisamos das coisas terrenas. Eu estou passando por problemas aqui na terra. Eu sei que aqui tem pessoas que estão passando por problemas, dificuldades financeiras, materiais. Mas qual é o crente que faz a vontade de Deus que o diabo não atrapalha a vida dele? Qual é o servo de Deus que você viu na palavra do Senhor, na história bíblica, que nunca teve problemas? Até os que enriqueceram, como Davi, como José. Jovem, quando você for se comparar a Davi, a Samuel, a José, primeiro pense no que ele passou. Não se compare a Davi, a Samuel e a José, a Estevão, apenas com a glória que eles tiveram. Pense que você, para você chegar aonde Deus disse que vai te colocar, você vai passar por aflições, você vai passar por privações, você passará por perseguições. É um processo de se moldar. Ali na placa tem algo dizendo assim: desce a casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desce. Desce primeiro. Desce, coloca a cara no pó, porque é lá você vai ouvir as palavras do Senhor. O grande problema da juventude de hoje em dia é porque não quer descer. Já quer ser estrela antes de começar a brilhar. Já quer subir no palco para ser melhor do que os outros. Antes de qualquer coisa já quer ser líder, sem primeiro ser servo. Eu quero te falar uma coisa aqui: o lugar que tem mais honra no reino dos céus é o de servo, não é o de senhor, não é o de mestre, porque o mestre, o juízo sobre ele vai ser muito mais severo. Ele não tem como é que se diz a palavra? Ele não pode se dar o luxo de errar constantemente. Ele tem que estar em constante vigilância. Porque ele tem olhos olhando para ele, olhos dentro da igreja, olhos na esquina, olhos na padaria, olhos do macumbeiro, olhos do maconheiro. Todos os lugares tem olhos olhando para o mestre.
E o Senhor Jesus, ele disse: ai daquele que escandaliza um desses pequeninos, seria melhor para ele, sabe o que? Jesus, ele disse que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse no fundo do mar. Pense antes de você querer ser mestre, antes de você querer ser estrela. Pergunte a Deus qual é a posição do corpo de Cristo que Ele quer você. Você, sendo o olho, você não é menos ou mais importante do que a cabeça, ou do que o pé, ou do que a perna. Porque o meu corpo, ele funciona com tudo certo, mas se me faltar uma perna, não, essa perna eu não preciso dela não, ela é feia. Tira ela para ver. Ah, aquela irmãzinha ali, às vezes a irmã está ali quietinha, sabe, não faz nada. Ah, aquela irmã lá não, misericórdia. Aí às vezes tirou uma peça fundamental, como uma vez minha esposa contou um testemunho de uma irmã. Tira uma peça fundamental do corpo, porque ele vai começar a andar manquejando. Como é que você vai coçar o braço esquerdo sem ter a mão direita? Todas as coisas nós temos que colocar em discernimento, nós temos que pensar em discernimento a Deus. Vamos descer na presença de Deus. O povo de Deus está sofrendo, porque eles faltam o conhecimento da palavra dele. E oração, oração. Tem tanto tempo que eu não vejo uma igreja em oração. Sabe, nós devemos tomar cuidado. Porque Jesus em todo tempo ele clama ao Pai. Não, agora não. Como aquele homem, aquele servo diz: deixe que eu espere primeiro. Deixe que eu primeiro ponha mais adubo, para que ela venha dar frutos. Jesus ele sempre está fazendo isso. Pedindo a Deus para que tenha paciência. Senhor, vou jogar mais um adubo sim. Vou lançar mais algumas palavras. Vou usar o presbítero, vou usar a pastora, vou usar fulano ou Beltrano para falar mais alguma coisa, para ver se ele acorda. E se de repente Deus estiver falando, é a última chance. Se ele perceber que der fruto, pode cortar e lançar no fogo. E aí, meu irmão? Eu postei uma vez na minha página na internet que diz assim: ai daquele que cai nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa em Hebreus é cair nas mãos de um Deus vivo. Aí teve uma abençoada, olha só como é que o povo sofre por falta de conhecimento. Teve uma abençoada que disse assim: melhor cair nas mãos de um Deus vivo e todo-poderoso do que na mão do diabo. Aí eu mandei uma mensagem para ela: irmã, lê lá o capítulo de Hebreus onde está dizendo isso aí. Aí daquele que cai nas mãos de Deus para juízo. Se você cair nas mãos do capeta, você clamar a Deus, ele te livra. E se você cair nas mãos de Deus, quem é que vai te livrar, meu irmão? Então, vamos discernir. Eu não falei da parte, eu falei um pouco da parte da fé, dos milagres e do que pode acontecer quando você tem fé em nossa palavra. Porque além do tempo ser curto, não é essa a intenção desse texto. Esse texto ele termina dizendo que se você tiver fé, e aquela história, podia aquele monte para se lançar no mar e aquele negócio todo. Sim, é verdade, mas não é essa a verdadeira chave desse texto. Ela está chamando a atenção para a figueira que não dá fruto. Se você não tem dado fruto, começa a pedir discernimento a Deus, pedir a Ele algo para você fazer, para Ele tocar no seu coração, para você fazer algo pelo reino dos céus. Que você venha ser um servo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra.